irmãos. E eu estou muito feliz porque já há mais de 11 anos que eu não venho aqui no Brasil, em Petrópolis, né, rever meus familiares e amigos. Então, é uma alegria muito grande para nós. Depois de tantos anos, nós já estamos no campo missionário há 25 anos, mas já não vimos aqui há muitos anos. Então, embora tenha sido, né, pouquinho tempo, mas eu estou muito feliz de rever a minha casa e ver que a minha família, a maior parte dela, está andando com Jesus, está servindo a Jesus. E eu estou hospedada na casa do meu irmão. Ele também está semeando na minha vida, porque todo dia de manhã ele faz um cappuccino maravilhoso para mim. Então, é uma semeadura, né, irmãos? Não deixa de ser, não é? Nós semeamos daquilo que temos e até encorajamento, porque sentamos-nos à mesa e semeamos na vida uns dos outros. Nós nos encorajamos, nós oramos, e isso é uma semeadura. Eu creio que o Senhor vai fazer com que essa semeadura dê muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Então, como o pastor Carnavale falou, eu e meu esposo já estamos no campo missionário há 25 anos. Eu fui mais cedo, quando eu ainda era solteira. Alguns irmãos aqui me conhecem, né? Eu fui criada aqui em Correias. Então, mas casados, nós temos 25 anos servindo ao Senhor, plantando igrejas, desenvolvendo líderes em Portugal, em alguns países da África, em Espanha também, nas Ilhas Canárias. E o Senhor tem nos abençoado nesse tempo. E eu queria liberar uma palavra aqui nessa manhã para o seu coração, que está lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que mais uma vez, Senhor, é lida aos nossos corações. Essa palavra que é viva, eficaz, poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de fazer a divisão entre juntas e medulas, Senhor. Ela faz divisão entre espírito e alma. E ela é apta para discernir nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Essa palavra, Senhor, que jamais volta para o Senhor vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual é destinada. E o destino dela nessa manhã, Senhor, é o nosso coração. E o propósito dela é nos tornar um pouquinho mais semelhantes a Jesus. Então, Senhor, que essa palavra venha encontrar guarida em nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alinhe nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei você, se alguma vez já foi tentada a desistir de alguma coisa na sua caminhada. Muitas vezes nós somos confundidos pelas nossas próprias emoções, não é? E nós estamos numa época em que é muito comum nós ouvirmos as palavras burnout, ansiedade, depressão, pessoas à nossa volta, pessoas em nosso meio. Antigamente, depressão era coisa que nós só ouvíamos falar que os ímpios tinham. Hoje, do nosso lado, pode ter alguém em depressão e nós nem nos damos conta. Quantas pessoas à nossa volta estão desistindo de tudo? E muitas vezes nós que temos ao Senhor, que conhecemos ao Senhor, nós também chegamos num ponto de ruptura que nós desistimos até das promessas que o Senhor nos deu. E essa mulher aqui do texto, a Agar, a serva egípcia de Sara, mulher de Abraão, ela chegou num ponto de desistência. Aliás, 2 vezes na sua vida, ela chegou num ponto de desistência. Bom, eu creio que quase todos nós, ou todos nós, conhecemos a história de Agar, não é? Ela era serva egípcia de Sara, e Sara, quando via que o tempo ia passando, e ela não engravidava, porque ela já era bem velhinha, né? Já tinha aí 80 anos, e Abraão já tinha também 85 anos, e ela para e pensa assim: meu Deus, já faz 10 anos que Deus prometeu que nos daria um filho, e desse filho Deus traria para Abraão uma grande descendência, mas 10 anos e nada acontece. Então, Abraão, toma minha serva Agar, tenha com ela um filho, ele vai ser o nosso filho da promessa.
Mas não era esse o plano original de Deus. O plano original de Deus é que Abraão tivesse uma grande descendência, mas através da sua aliança legítima com a sua esposa Sara. Mas Abraão deu ouvidos a Agar, e nós vemos até hoje essa guerra que está acontecendo, né, por milênios e por séculos e por décadas, irmãos, no Médio Oriente ou no Oriente Médio, não é? Desde a época em que Abraão deu ouvidos a Sara. E então Agar, ela engravida de Abraão. Abraão tinha 86 anos quando nasce o seu filho Ismael, que deu origem ao povo árabe. E foi uma luta muito grande, tanto na vida de Abraão, de Sara, como também na vida de Agar. Quando Agar estava grávida, ela teve uma briga muito séria com Sara, e ela sai para o deserto, ela foge para o deserto, ela se desespera e vai embora. E lá no deserto, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, irmãos, porque é o anjo do Senhor com letra maiúscula aqui, o próprio Jesus, foi lá onde estava Agar, no deserto, e traz uma palavra para ela. O Senhor diz assim para ela em Gênesis 16, 9. O Senhor a encontrou no deserto. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, para Sara, e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então lá o Senhor vai e diz a Agar: eu vou fazer do teu filho um grande povo. Volta, humilha-te diante da tua senhora Sara. E você vai ter esse filho e você vai colocar o nome dele de Ismael. Irmãos, e aquela criança nasce, e 14 anos depois, nasce o filho de Sara e de Abraão, o Isaque, o filho da promessa, né? Em quem Deus cumpriria as suas promessas. E então, o que acontecia? Acontecia muita briga. Eu fico imaginando, pastor Carnavale, como era a casa de Abraão nessa época. Porque o próprio Deus falou que Abraão era seu amigo. Abraão, meu amigo. Agora você imagina a casa de Abraão, amigo de Deus, se transformando naquela confusão de briga de criança. Porque Ismael já devia de ter aqui 14 anos, quando nasceu o Isaque. E Isaque foi desmamado com mais ou menos 3 anos. E eles brigavam muito. Então Sara disse assim: Abraão, não quero isso na minha casa. Manda embora essa serva com o seu filho. E Abraão, então ele despede Agar com o seu filho Ismael. Mas Deus disse que era para ele ouvir Sara dessa vez. E no verso 12 disse, porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Bom, essa pregação aqui de Ismael ser, ter uma grande posteridade, isso tudo o pastor Carnavale depois vai explicar, não é? Eu não vou explicar nada disso agora, eu vou falar aqui do que aconteceu com Agar. Mas, irmãos, é muito interessante porque Abraão manda Agar embora com o seu único filho no colo. No colo não, que já era um adolescente. Colocou nos braços dela o quê? Um pouquinho de água e um pouquinho de pão. Não deu uma herança. Eu não entendo porque Abraão fez isso, mas disse: vai embora, Agar. Vai embora e leva o Ismael com você. E no verso 14 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Irmãos, um odre de água, mais ou menos 5 litros de água. Para 2 pessoas num deserto escaldante. Então, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba.
Olha, uma pessoa toma entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia num clima normal, não é? Num clima como nós estamos aqui hoje. Agora imagina no deserto de Berseba, 5 litros de água, um pouquinho de pão, aquilo acabou talvez no mesmo dia. E agora Agar estava ali desesperada, olha no verso 15, tendo se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Agora Agar estava desnorteada, agora ela estava sem destino. Agora ela começa a perder todas as esperanças de que Deus ia cumprir aquilo que falara. Porque ela chegou no fim da linha, irmãos. Ela chegou no fim da estrada, e agora? Eu não tenho mais o pai desse menino para me ajudar, eu agora não sei o que fazer. E então ela coloca o menino, diz aqui o texto, que ela coloca o menino, no verso 16, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, mais ou menos 100, 150 metros. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. Ela ficou 100 metros de distância, e o que ela fez a seguir? Ela olhava o seu filho debaixo de um arbusto, um menino de mais ou menos 16, 17 anos. O menino também chorava muito, porque ali era o fim deles. E ela então começou a chorar, verso 16, parte C. E sentando-se ela em frente a ele, levantou a voz e começou a chorar. É verdade que Jesus disse que muitas vezes é bom chorar, o choro é terapêutico, o choro muitas vezes é uma bênção, ele alivia nossa alma. E a palavra do Senhor diz que o Senhor conta todas as nossas lágrimas, Ele coloca cada uma delas no seu odre, na sua taça. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado vós que hoje estáis a chorar, porque vocês vão rir. Mas esse choro aqui de Agar foi um choro de desespero. Um choro que ela não sabia mais o que fazer, porque ela já não tinha mais esperança de que Deus cumpriria aquela palavra que Ele tinha dado quando ela ainda estava grávida. Irmãos, quantas vezes nós somos tentados a estarmos nessa mesma situação de Agar? Nós olhamos à nossa volta, nós não vemos perspectiva. Nós olhamos para o mundo, nós não vemos perspectiva. Esse mundo já não nos dá mais nenhum motivo para nós queremos ficar aqui. Não é assim. Nós olhamos para as nações em guerra, nós olhamos para as catástrofes desse mundo, para as calamidades, nós olhamos para a maldade, para a perversão. E nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, não tenho mais motivos para estar aqui. E quando olhamos para dentro da nossa vida, para dentro dos problemas que nós vivemos dentro da nossa própria casa, da nossa própria parentela, quantas vezes nós entramos numa angústia tão severa que nós estamos ao ponto de entrarmos numa depressão, e quando não entramos? Ah, mas depressão é coisa do inimigo. Irmãos, depressão é uma doença. É um problema de saúde. Eu tive depressão 3 vezes na minha vida e posso dizer que crente também pode entrar em depressão. Eu acredito que a Agar aqui estava entrando nesse quadro, sabe? Em que ela não queria mais sonhar, ela não queria mais ter esperança. Ela estava no momento mais difícil da sua vida. E sabe o que aconteceu no momento mais difícil da sua vida, quando não havia provisão, quando o seu filho adolescente já estava para morrer e ela também? Olha o que acontece. O Senhor Jesus novamente encontra Agar num deserto de novo e fala com ela. No verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, porque o menino chorava. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha o que Deus vem para ela, irmãos. Deus vem para ela e diz assim, Agar, não é hora de você entregar os pontos. Não é hora de você se entregar à depressão, a essas angústias, não. Levanta-te da onde você está, Agar. Tome esse menino pela mão, porque a minha promessa vai se cumprir. Eu vou fazer dele um grande povo, como eu prometi. Irmãos, quantas vezes o Senhor tem de chegar para nós e falar, levanta-te.
Encara esse problema de frente, não foge. Não entregue os pontos. Era isso que Deus estava aqui falando para Agar. Não entregue os pontos. Não deixe o desespero confundir suas emoções. Não deixe o desespero tirar de você a convicção daquilo que o Senhor fala na sua palavra, meus irmãos. Quando eu era menina, eu ouvia muito que na Bíblia existem mais de 40 mil promessas. Mas nem todas essas promessas são para nós. Então eu ouvi assim, não, há promessas para Israel, há promessas para as nações, há promessas para a igreja e há algumas promessas para nós, não é? Indivíduos, filhos de Deus. Mas então, quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, eu cheguei lá em Gálatas, quando Paulo fala assim: todos quantos estão em Cristo são filhos de Abraão na fé e herdeiros com ele das mesmas promessas. Então, todas as promessas que o Senhor deu para Abraão, meu pai na fé, eu tomo posse para a minha vida. Eu tomo posse para mim. Porque Deus prometeu a Abraão uma grande posteridade. O Senhor disse a Abraão: a tua descendência será tão numerosa como a areia da praia. Olha, uma descendência física. Os judeus, os árabes, povos numerosos, descendem de Abraão, fisicamente, não é? Mas também o Senhor disse a Abraão: eu te darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do firmamento. Ou seja, uma descendência espiritual. Por isso que todos quantos estão em Cristo, que é posteridade de Abraão, porque qual foi o plano maior em Deus levantar Abraão e de Abraão trazer um povo? Trazer o Messias, trazer Jesus. E Paulo fala isso, Cristo é posteridade de Abraão. Por isso que, meus irmãos, nós estamos aqui na Igreja Batista de Correias hoje. A maioria dos irmãos que aqui está, pode ser daqui de Correias ou de Petrópolis. Mas nós somos parte de uma família que é muito maior do que nós imaginamos. Nossos irmãos coreanos, chineses, russos, europeus, nossos irmãos africanos, são todos filhos de um mesmo pai, porque através de Abraão ele trouxe Jesus, e Jesus, de filho unigênito se tornou primogênito para trazer uma grande família para o nosso pai. Eu lembro-me uma experiência que eu tive quando eu estava na Coreia do Sul, numa conferência. A igreja metodista era uma igreja muito grande onde nós estávamos. Fomos um grupo de pastores de língua portuguesa para uma conferência de uma semana. Irmãos, eu não falo uma palavra em coreano. A família que me hospedou não falava uma palavra em português, nem em inglês, e a gente tentava se comunicar pelo Google Tradutor. E na igreja eles cantavam, pregavam em coreano, e coisas que a gente não conseguia entender nada. E aqueles irmãos tão simpáticos, aqueles irmãos, como eles oram, meu Deus, que igreja linda. E no último dia da conferência, o pastor da igreja pediu para nós ficarmos em pé na porta, nos despedindo dos irmãos. E quando eu estava lá junto com meus colegas pastores, vindo aqueles irmãos coreanos, mais de 3.000 pessoas naquela igreja. E de repente vinha aqueles irmãos, o coreano ele tem uma cara muito bonita, uma cara assim redonda, bem branquinha, uma pele linda. E os irmãos vinham, nos beijavam, abraçavam e iam embora. E de repente veio no meu espírito essa palavra de Paulo: todos quantos estão em Cristo são filhos de Abraão na fé e herdeiros com eles das mesmas promessas. E eu olhava para aqueles irmãos e o Espírito Santo disse: vê, Cindy, você não fala uma língua deles. Você não gostou da comida deles. Não gostei da comida. Você não gostou da comida deles. Era uma neve, um frio quando a gente estava lá. Mas todos eles são seus irmãos. Todos eles. E eu comecei a chorar e eles vinham me abraçar e ir embora. E eu chorando ali, eu chorando. Depois eu compartilhei com os meus colegas o que Deus tinha falado ao meu coração. Então é assim, meus irmãos. Eu creio que Deus, as promessas de Deus, elas estão aqui para nós e nós não podemos nos esquecer delas. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos de nos agarrar a essas promessas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que Deus tem falado está aqui. E o Senhor foi lá relembrar Agar, eu disse, e aquilo que eu vou fazer, eu disse que vou fazer, eu vou fazer, meus irmãos. A presença de Deus na nossa vida é uma presença de amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. O que Deus queria que Agar, naquele momento, recebesse era a certeza da presença de Deus na sua vida. E
Deus, ele cumpriu as suas promessas na vida de Agar e de Ismael. Isso que eu falei com o pastor Carnavale depois vai explicar aqui, não é? Então, no versículo 20, diz assim, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Irmãos, Ismael morreu? Não. Agar morreu? Não. Eles se tornaram prósperos. Mas o que teve de acontecer para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Agar e de Ismael? Está no versículo 19, está no versículo anterior. Abrindo-lhe Deus os olhos. Diga comigo, abrindo-lhe Deus os olhos. Ela viu o quê, irmãos? Ela viu um poço de água, o que estava faltando para ela e para o seu filho Ismael, água. A água que Abraão lhes deu acabou num dia. Mas do lado dela tinha um poço de água que ela não via. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Abraão não se preocupou em dar uma grande provisão, uma grande herança, mas lá estava o cuidado do Pai Celestial na vida daquela mãe e daquele filho abandonados. Cuidando do presente e cuidando do futuro. Tudo já estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre que você precisa na sua vida já está aí do seu lado. Você só precisa orar e, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, porque eu quero ver o poço que o Senhor tem colocado do meu lado. Irmãos, tudo já está preparado. Nós só precisamos deixar o Senhor abrir nossos olhos. Porque muitas vezes nós estamos baralhados com a nossa visão embaçada. Por causa das nossas emoções, elas nos confundem. Por isso que nós não andamos por emoção. Nós não somos crentes almáticos, ou não deveríamos ser crentes almáticos. Nós não deveríamos ser crentes carnais, mas crentes espirituais, com discernimento. Então o Senhor teve de abrir, já estava tudo preparado, o milagre. Ali naquele deserto de Berseba já estava preparado, irmãos. Aquilo que nós precisamos do Senhor nessa manhã já está preparado para nós. O que é que você precisa? Que tipo de milagre, de providência, de intervenção de Deus você precisa? Um dos textos da Bíblia que eu amo demais é João 21. Quando os discípulos voltam para Galileia, voltam desesperançados, voltam a fazer aquilo que faziam antes de Jesus lhes chamar para ser seus seguidores. E Jesus vai lá para restaurá-los, enviá-los de volta para o propósito original, não é? Para que eles pudessem sair com o evangelho de Jerusalém, levando até os confins da terra. Jesus vai lá na Galileia encontrar-se com eles, cura Pedro. Mas antes eles estavam a pescar, de repente eles veem que é o Senhor e voltam. E quando chegam ali, o que havia ali, irmãos? Havia uma mesa preparada por Jesus. A mesa da reconciliação. O que aqueles discípulos precisavam era da reconciliação, era da paz, para que a culpa por terem abandonado Jesus fosse embora. E Jesus ali trouxe tudo o que eles precisavam, a reconciliação, e os envia novamente para o propósito original. Você olha, por exemplo, a vida de Elias. Qual era o milagre que Elias precisava lá naquela caverna onde ele estava? Ele precisava de uma voz mansa e suave, porque a vida de Elias era uma vida muito agitada. Não é? Elias era um profeta muito ativo, dinâmico, muito poderoso, muito usado por Deus, e ele também tinha períodos assim de muita angústia, não é? E até de depressão, a ponto de querer morrer. E de repente ele está lá naquele lugar e ele pensa que o Senhor vai vir falar com ele através do terremoto, e Deus não fala através do terremoto. Ele pensa, agora Deus vai falar através do fogo, Deus não fala através do fogo. Ele pensa que Deus vai falar através do vento forte, Deus não fala através do vento forte. Como é que Deus fala com ele? Através de uma brisa mansa e suave, porque era aquilo que Elias precisava naquele momento. Ele não precisava de brados, de trovões e relâmpagos. O que ele precisava agora é de um alinhamento, para acalmar o seu coração. Calma, Elias. Eu ainda tenho muito a fazer na sua vida. E através da sua vida. Irmãos, aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele já preparou. Nós precisamos agora é de pedir ao Senhor
que traga leveza, abrindo os olhos do nosso entendimento. Quando recebemos uma palavra difícil, quando um diagnóstico difícil chega na nossa vida, quando acontece um problema no casamento, quando você descobre que seu filho está envolvido com coisas que você não aprova, não é? Por exemplo, há coisas tão simples que acontecem que vêm para tirar a nossa paz. Ontem eu estava na casa do meu irmão assistindo um filme com as filhas dele e a Letícia, mais velha, fez, pastor Carnavalho, um balde assim de pipoca. E estou comendo pipoca, meu dente parte no meio. Pipoca, irmão. Pipoca, irmão. Não é coisa do inimigo? Ainda se comesse uma pedra, né? Lá em Portugal tem a sopa da pedra. E tem uma pedra no fundo da sopa. Mas isso é uma história, né? Que é uma lenda aí de um padre que saía de casa em casa, botando a pedra na panela para o povo dar legumes e verduras e tal. Bom, não vou contar a história, não. Os irmãos podem ir no Google procurar saber a história, o fundamento da sopa das pedras. Ainda se tivesse comido a pedra do fundo, né? Mas uma pipoca, irmãos, quebrou meu dente no meio. Eu tirei um pedação do dente assim. Agora eu não tenho tempo de ir no dentista, tenho que esperar ir embora para procurar o dentista. Fala a verdade, irmãos. Tem luta pior do que quebrar um dente? Então, às vezes você entra assim numa situação, um caso de violência, uma ameaça, sabe? Lutas externas, lutas internas, que vêm para tirar a nossa paz. Para tirar de nós, sabe, a visão clara daquilo que Deus fala. Então, a Agar só precisava de ver o poço. E quando ela viu o poço, ela recobrou forças. E é isso que eu oro nessa manhã, para que o Senhor faça conosco. Abrir nossos olhos para nós vermos o milagre bem do nosso lado. E duas coisas acontecem quando Deus abre os olhos do nosso entendimento. A primeira coisa é que nós começamos a desfrutar daquilo que Deus já fez. Daquilo que Deus já fez, irmãos. Deus não quer que nós tenhamos uma visão futurística daquilo que Ele tem para nós. Quantos crentes você conhece que são crentes piedosos, mas vivem em grande sofrimento, com fardo pesado, porque estão esperando o futuro? Ah, quando eu for para o céu eu vou ser abençoado. Quando eu for para o céu eu vou deixar de trabalhar. Quem disse que nós vamos deixar de trabalhar? Quando nós formos reinar com Cristo, nós vamos trabalhar muito. A diferença é que nós não vamos nos cansar, não é? Mas tem gente que tem uma visão escapista do céu. Mas quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, nós começamos a desfrutar dos pequenos, grandes milagres que o Senhor tem feito à nossa volta. Porque é certo, irmãos, que Deus já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar. A eternidade para nós já começou no dia em que entregamos a vida a Cristo. E Paulo fala o quê? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que nós precisamos de fazer? Tomar posse. Tomar posse. Porque o milagre está aqui bem do nosso lado. E às vezes a gente ora, mas até a nossa oração em demasia é fruto de ansiedade. A gente ora tanto e age pouco. E o Senhor falou, Agar, para de chorar e pega esse problema pela mão. Pega esse menino pela mão. Vai enfrentar esse problema. Vai enfrentar essa situação. Porque eu sou com você. Irmãos, alguns anos atrás, é uma experiência pessoal que eu tive. Não falo para você fazer. Mas eu sou reticente com certas coisas, né, que tocam assim, a emoção. Eu gosto muito do discernimento, né, para saber, Senhor, eu tenho de fazer ou não tenho de fazer. Mas eu lembro que teve um ano da nossa história, lá em Portugal, que nós estávamos com uma grande luta financeira no nosso ministério, na nossa vida pessoal. E uma das coisas que o missionário não pode ter é dívida. Não pode se envolver com dívida, não pode gastar além do que deve, não pode ficar com cartão de crédito no vermelho, não pode, irmão. São brechas que nós não podemos nos dar o direito de ter. Mas estava fora do nosso controle e nós estávamos vendo que se continuasse daquele jeito, nós íamos ficar com dívida, nós íamos entrar naquilo que nós não podíamos entrar. E eu orava ao Senhor e falava, Senhor, por que isso está acontecendo na nossa vida? E aí nós analisávamos a nossa vida, dizimistas, ofertantes, nós não estávamos dando brecha, não estávamos com pecado, não que não podíamos cometer, porque nós que somos do altar, nós não podemos cometer certos tipos de, até mesmo de coisas lícitas. Nem vou dizer pecado, coisas lícitas, mas que não nos convêm. E nós analisávamos a nossa vida, estava tudo direitinho. Mas por que, Senhor, nós estávamos vivendo naquela luta? E aí um dia, irmãos, foi numa quinta-feira,
eu estava orando com a porta fechada, chorando, Senhor, livra-nos dessa situação. E no meu espírito, pastor Carnavale, veio a palavra do Senhor assim, pare de orar e começa a dar ordem agora, para que os recursos financeiros venham, porque eu chamo a existência aquilo que não existe como se já fosse. Mas foi uma experiência que eu só fiz uma vez na vida. E eu parei de orar e comecei a dar ordens. Eu dou ordem a você agora, eu chamo você à existência, porque eu declaro que o Senhor é dono do ouro e da prata, e eu vou fazer como aquele povo lá, não é? No deserto, sobe, poço sobe, sobe dinheiro, sobe, recursos sobe. Irmãos, foi numa quinta-feira, eu orei, coloquei diante do Senhor. Sexta-feira, eu e meu esposo fomos para uma conferência metodista na Inglaterra. Chegando lá, a conferência, né, anual, chegando lá, vem uma pastora amiga, uma pastora americana, que era pastora na Inglaterra, e veio e disse assim, Cindy, eu estou tão feliz que a nossa igreja tem apoiado vocês. Os recursos que nós temos enviado há mais de 1 ano e meio para o ministério em Portugal, glória a Deus, nossa igreja começou a prosperar. E aí eu pensei assim, mas onde estão essas ofertas de 1 ano e meio? Nós não recebemos nada aqui da Inglaterra. Aí eu falei com ela, Márcia, você tem certeza que vocês estão enviando recursos para Portugal? Sim, Cindy. Através do Tesoureiro Nacional. Vamos lá falar com ele, porque como é conferência, não é, do Reino Unido, o tesoureiro do Reino Unido estava lá para trazer os relatórios e tal. Aí fomos lá nele. Ian, você sabe alguma coisa das ofertas que a igreja de Garsten tem enviado para Portugal? Não, deixa eu olhar no meu livro. Aí foi lá, pegou o livro, o registro todo e tal. Olha, é mesmo. 1 ano e meio de ofertas aqui eu não enviei para Portugal. Aí eu lembrei do que eu tinha orado um dia antes. Os recursos que nós precisávamos estavam lá presos, irmãos, eram nossos. Aí começou a conferência e tal, aí de noite veio o pastor Andrew de uma outra igreja e disse, Cindy, então, nossa igreja é parceira de vocês, que bênção. E eu pensei assim, falei com o Eduardo, meu esposo. Irmãos, ele não veio porque um amigo dele de infância veio do Rio de Janeiro só passar para ver ele, mas ele vai estar aqui à noite. E eu falei com ele assim, Eduardo, pastor Andrew falou que está mandando oferta para você e para mim, e já tem mais de ano. O que eu faço? Vamos falar com ele. Aí eu fui lá e falei, pastor Andrew, você falou que está enviando oferta como nosso parceiro, sua igreja. E você está enviando como? Porque nós não recebemos nada. Através do Tesoureiro Nacional, abençoado. Aí fomos com o pastor no Tesoureiro Nacional. Aí ele foi lá e falou, Cindy, deixa eu olhar aqui de novo, Cindy. É verdade, igreja de Fuute para Cindy Eduardo em Portugal. Me desculpa, gente, eu não sei por que aconteceu isso, mas tem aqui mais de 1 ano de oferta da igreja para vocês. Irmãos, estava tudo lá parado. Se eu não tivesse crido e tivesse dado ouvido àquilo que o Senhor falou no meu espírito, estava lá até hoje. E nós tínhamos entrado em dívidas. Então, nós temos de crer, irmãos, levantar, sabe? Não nos abater, não vamos ficar no quarto escuro fechado. Não, vamos nos levantar como pessoas de fé, porque o Senhor já tem preparado tudo. Segunda coisa que acontece, quando nossos olhos são abertos, o milagre começa a ser encarnado aqui e agora. Nós começamos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade aqui e agora. Irmãos, nós não precisamos viver com fardo pesado, com jugo pesado sobre nossos ombros. A vida com Jesus é sim uma vida que não é fácil, mas é uma vida leve. Então, nós vamos vendo o milagre bem à nossa volta, e isso vai dando leveza para o nosso coração. O que nós precisamos é de ver o poço. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu queria tanto uma amiga, não é como aquela amiga de fulana de tal lá famosa. Puxa, que amizade bonita. Tudo na internet é bonito, né, irmãos? Tudo é lindo. Eu estava uma vez viajando e tem certas coisas no ministério pastoral. Eu não sou pastora, eu estou pastora, né? Mas o meu ministério é treinar líderes. Mas tem coisas no ministério pastoral que me deixa muito aborrecida, mas muito aborrecida, muito aborrecida. Que eu tenho que, às vezes, usar o cajado, meu marido usar o óleo, né? Porque se os dois usarem cajado, o negócio fica feio. Aí eu uso o cajado, às vezes, e ele usa o óleo para trazer, né, leveza para o povo. Mas eu estava fazendo uma viagem e vendo um casal da nossa... Ele não era crente, o rapaz, português. E ela
crente da igreja, levava os filhos na igreja, membro, participando. E eu olhava o Facebook deles, é amor para lá, amor para cá, beijinho, abraço, isso e aquilo. Eu estou viajando e recebo uma mensagem do marido. Pastora, você não conhece a fulana? Ela está me batendo, pastora. Olha um homem, irmãos. Ela está me batendo. Se eu tivesse tempo, eu ia falar mais do espírito matriarcal que existe em Portugal, viu? A padroeira, né, que não seria padroeira, madroeira, é um principado feminino. Emascula os homens e empodera as mulheres. Mas eu não tenho tempo e também não é essa palavra. Mas ele disse assim, ela na igreja é uma santinha. E realmente, irmãos, ela nunca deu trabalho. Mas aqui em casa ela é um bicho, pastor, ela é um demônio. Ela me bate, pastora. Você que não sabe. Aí eu pensei, mas por que o homem deixa a mulher bater nele, gente? Aí eu falei assim, é mesmo que Deus tem misericórdia, mas eu não imagino ela desse jeito. Pois ele gravou tudo, filmou tudo, irmãos, mas é tanto palavrão. Meu Deus, é batendo mesmo, quebrando as coisas dentro de casa. Eu falei, essa menina magrinha, pequenininha, o marido dela grandão e ela faz tudo isso. Aí eu fui, voltei para Portugal, fui lá, fiz uma visita, tentei ajudar daqui e dali, e briga para lá, eu vou matar esse homem, eu vou matar essa mulher, e não sei o quê, mas não sei o quê. Irmãos, eu peguei o carro com o pastor Eduardo e ia embora para casa. Fui lá desanuviar minha mente, abrir nas redes sociais, acabaram de colocar uma foto. Meu amor, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Você é o amor da minha vida, que Deus separou, meu milagre. Eu falei, Senhor amado, tem coisas, não é, que realmente tiram a gente. Eu nem sei por que eu entrei nessa questão aqui, né? Nem lembro por quê. Mas, irmãos, às vezes nós não vivemos com leveza, porque o milagre não está sendo encarnado. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu lembrei sim. Lembrei da amiga, de tudo na rede social, é bonito. Vou terminar já, pastor Carnaval, 2 minutinhos, tá? Eu sou metodista, eu ando na hora. Mas aí Deus colocou do seu lado uma amiga piedosa, simples, mas uma mulher de oração. Uma mulher que é discreta, não vai falar da sua vida para os outros. E você não está vendo ali o poço, você não está vendo o milagre. Aí você quer pagar uma terapeuta de R$ 500 por semana, sendo que você tem ali uma amiga que é crente, que ama Jesus, que um cafezinho com ela já é uma terapia que vale por 1 ano. Senhor, eu quero muito me casar, mas eu quero um homem, lindo, rico, crente. Eu acredito em milagre, irmãos. Eu acredito em milagre. Aí, às vezes, do lado tem aquele irmãozinho modesto, que com a sua ajuda vai se tornar um príncipe, irmãos, irmã. Mas você não está vendo o poço, né, pastor? Né, Marlene? Não está vendo o poço. Quando o Eduardo quis casar comigo, eu falei, meu Deus, ele é novo convertido. Eu já era professora do seminário. E eu falei, Senhor, como é que eu vou me casar com um novo convertido? Eu já estou indo para o campo missionário, eu já sou crente desde 10 anos de idade. Aí uma amiga disse assim, Cindy, Eduardo hoje é um pastorzinho de ovelhas, mas ele vai se tornar, ele vai para o trono um dia. E você vai olhar ele no trono e vai se arrepender. Aí eu vi o poço, né? E hoje nós fazemos a obra do Senhor juntos. Já há 25 anos. Senhor, eu quero um carro, um Jaguar top das galáxias, automático e elétrico e tal. Mas aí do seu lado tem aquele carro mais modesto. Vai levar você no mesmo lugar onde vai o Jaguar. Você vai ter uma manutenção muito mais barata, mas você não está vendo o milagre do seu lado. Senhor, eu quero um emprego de R$ 15 mil, R$ 20 mil por mês, que trabalha 4 horas por dia, não trabalha sábado e domingo. E dali tem uma proposta de trabalho, um salário um pouco mais modesto, mas você vai poder honrar a sua família, abençoar a sua casa, você vai ter tempo de servir ao Senhor, mas você não está vendo o poço aí, você não vê o poço, você rejeita a bênção. Às vezes o milagre vem embrulhado em papel de jornal. Lá na África, a gente compra pão na rua, eles embrulham no jornal. Aí você pega o pão no jornal e fala, não vou comer não. Aí vai morrer de fome, porque eles só vendem pão embrulhado no jornal. E às vezes o presente que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida não vem embrulhado daquele jeito que nós esperamos, não é? Mas o milagre está aqui e agora. Então, irmãos, não vamos ter uma visão escapista do céu. Até porque nós vamos para o céu para voltar depois, né? Vamos das bodas e vamos voltar para reinar com Cristo.
Então, que assim como aconteceu com Agar, aconteça conosco nessa manhã. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para nós vermos que o milagre está mesmo aqui ao nosso lado. Ah, Senhor, meu pai não é rico. Não, olha, veja seu pai e a sua mãe com as lentes de Deus. Seu pai não é rico como o Bill Gates, mas o seu pai é melhor que ele. Ah, minha igreja, Senhor, não é como aquela top das galáxias que está fazendo isso e aquilo. Não, meu filho, a sua igreja é melhor. Ah, o meu pastor não é como... O seu pastor é o melhor. Seu marido é o melhor. Sua esposa, seus filhos são os melhores. É o melhor que Deus tem para a sua vida. Só precisa abrir os olhos. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã grandemente.